Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos começar com uma entrevista, a segunda do dia 27/9. Essa entrevista está sendo gravada à noite. E vamos dar continuidade àquela série uma das séries que o canal está fazendo, um dos projetos que o canal está fazendo, que é em relação a discutir a luta das mulheres, porque o canal entende da importância dessa luta, né? E então, né, a gente convidou tanto pessoas que pesquisam sobre esse tema, mas também a gente acha importante que as distintas posições dos partidos de esquerda também se expressem, né, no canal. Então, né, a convidada de hoje, né, é a Nesca, ela que já esteve aqui uma outra oportunidade, está aqui de novo, né, para bater um papo com a gente. Tudo bem, Anesca? Né, teve muitos inscritos da última vez que você veio para o canal para hoje, né? Então, queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda. Tá bom. Então, eu sou a Nesca, boa noite, né? Bom dia para quem estiver assistindo, boa tarde também. Eu sou a Nesca, eu sou assistente social, militante do Coletivo Juntas, né? Coordenadora nacional do Coletivo Juntas, e militante do Movimento Esquerda Socialista, também, que é uma tendência do pessoal. E Maravilha, presidente do Taubaté, esqueço sempre disso. maravilha, maravilha. É, então, Anesca, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é o papel das mulheres na luta contra o governo do Bolsonaro? As mulheres, elas começaram já a luta contra o governo Bolsonaro muito antes dele ser um governo, né? O famoso, e aí acho que a gente está chegando, estamos gravando no dia 27, daqui 2 dias, o saudoso 3 anos do Ele Não, né? E eu acho que a gente tem que, para além de saudar, continuar as movimentações. Então, as mulheres, elas foram, o Ele Não foi uma expressão da toda revolta que existia, já que as mulheres organizadas num grupo de Facebook, e foram milhares de mulheres nas ruas contra o Bolsonaro naquela época, em 2018, e para falar que a gente não ia aceitar esse governo, né? E aí, quando ele é eleito, nós mulheres não deixamos de ir para as ruas, não deixamos de ser oposição e não deixamos aquele espírito não nos abandonou, né? Continuamos nas lutas. Sendo que nós, mulheres, também somos as dirigentes que estão nas ruas todos os dias, né? Tá tendo uma série de manifestações esse ano, que você vê boa parcela, né? Você vê, tipo, muitas mulheres, muita juventude também nas ruas, mulheres jovens para contra o Bolsonaro. Então, constrói diariamente também esse enfrentamento ao governo, né? Seja também no tanto dos parlamentos também, que é a gente vem ver uma série de ataques no governo Bolsonaro em relação às mulheres, e aí a gente vê de milhares, nossas parlamentares enfrentando isso, né? Tipo, colocando isso como meta para derrubar também tanto o Bolsonaro e o bolsonarismo, e também nas ruas. A gente vê as mulheres nas ruas o tempo todo, né? Se você vai nos atos, você vê uma massificação de mulheres. E é importante também que a gente nunca deixou de sair das ruas em relação a isso. Anesca, você cita, né, o movimento Ele Não, né? Qual que é o balanço que a gente pode fazer desse movimento em relação à luta das mulheres para a gente se armar, né, no futuro para enfrentar o governo ou até mesmo no presente, né? A gente está com um ato aqui, né, o dia 2 de outubro, né? É, então eu queria que você falasse um pouco, né, em relação o balanço que a gente tem desse movimento do Ele Não. O Ele Não, ele foi muito positivo, assim, ele foi muito positivo. Ele colocou, você via naquela época
pessoas que você nunca imaginava que ia para as ruas. Você via famílias mesmo inteiras indo para as ruas contra o Bolsonaro, assim. E um pouco de saldo positivo é que quantidade de mulheres que começaram a se organizar em coletivos feministas, depois ele não. O saldo da luta feminista foi muito grande, porque a gente deu um avanço também que não era também só, a gente não era só, tipo, prezar também pelos nossos corpos, um pouco estava no nosso corpo, nossas regras, o que o governo Bolsonaro representava era um assassinato, um feminicídio da vida das mulheres, assim, né? Porque era isso, ele chamava a gente de fraquejada, chamava a gente de, colocava a gente, perdia todos os nossos direitos, né? Tem PECs para IPLs ali que querem, tipo, acabar com o que a gente tem mais no mínimo. E o ele fez com que a gente se fortalecesse em relação a isso, já sabendo que a gente tem essas lutas que a gente não ia aceitar. E foi bom um balanço que a gente continuou, né? Quantas mulheres não são salvas do Ele Não? Eu acho que o próprio Juntas, ele tem muitas meninas que veio desse processo do Ele Não, que começaram a se organizar no coletivo feminista, começaram a organizar por conta do Ele Não, porque viu a necessidade também que tinha que se derrotar o Bolsonaro e o bolsonarista naquele processo, né? Não só ali, mas em todos os anos, e também construir uma luta feminista mesmo, né? Que transcenda também a todas as estruturas da sociedade. Então, foi um balanço, eu acho que é um balanço sempre muito positivo. E eu acho que as mulheres, inclusive a organização do Elenão, né, se reuniu recentemente e falaram que vão fazer um processo de lives, né, por conta também da pandemia, mas é uma live, tipo, não para saudar o ele, não, mas sim para ser uma live de convocação das mulheres para ir mais para as ruas, né? Ter aquele espírito, porque aquele espírito de unidade que tinha muito nele, não precisa ser retomado, né? Também um pouco de unidade que a gente precisa também fazer para derrotar o Bolsonaro, né, na unidade de ação. Olha, uma coisa que é bastante discutida, acho que dentro da esquerda, acho que, né, eu imagino né, tá aqui alguém falando de fora, dentro do movimento feminista, né, a questão do feminismo liberal, né? Eu queria que você, a gente conversasse um pouco aqui, qual que é a diferença entre o feminismo liberal e o chamado feminismo marxista? O feminismo liberal é aquele que também vai servir para o capitalismo, né? Tipo, falam de empoderar as mulheres, de colocar as mulheres ansiosas, mas a gente vai ter que continuar mulheres sendo oprimidas, vai continuar mulheres sendo. Quais são as mulheres que vão lá para cima? São as mulheres brancas, só as mulheres negras, indígenas vão continuar sendo oprimidas, sofrendo machismo, racismo e todas as opressões de classe e raça que pode se ter. Então se coloca, né, esse feminismo liberal é mais um tipo empoderamento, ou você vai conseguir, se você se esforçar muito, você consegue ser uma CEO de uma empresa, uma multinacional, sei lá, internacional, assim, muito boa, assim, mas assim, quais conseguem? E o feminismo marxista, né, o feminismo de classe, é o feminismo que vai pensar com as estruturas mesmo, né? Que vai pensar como que o machismo interfere também pelo capitalismo, assim, sabe? Como que o machismo ele é importante para o capitalismo crescer? Como que o machismo e o patriarcado ele é estrutural e necessário para que tenha as reproduções sociais que façam que o capitalismo se locomove, né? Se mantém. E como também faz para romper com isso, né? Como que a gente faz para romper com esse processo de que as mulheres sejam, tipo, negligenciadas, estejam no topo da pirâmide
do negacionismo, né? Então, é isso. Eu acho que a Simone de Beauvoir, que não é uma pessoa que deveria ser, mas ela fala uma forma muito boa, que é, tipo, quando que os primeiros direitos, eu não vou parafrasear direito, porque eu nunca lembro direito das coisas, mas é quando que as pessoas, os direitos das mulheres são as que mais, são os primeiros a ser diminuídos quando a crise aperta, e é verdade, né? Pensando agora na pandemia, né? Tipo, nós mulheres, a gente teve que ficar em casa com os nossos agressores, assim, né? E aí o ciclo da violência aumentou, o número de feminicídio aumentou. Nossa primeira morte no Brasil foi de uma mulher negra, então a gente também tem a equivalência da raça. E porque ela não tinha o direito de ficar dentro de casa, né? Como todas as outras. Então, e é isso, né? Pensar um pouco o feminismo marxista é isso, pensar a estrutura do capitalismo em como que ela interfere na vida da mulher e como que a gente reverte isso, né? Então, se você está lutando também uma pauta que amanhã, né, dia 28, uma coisa muito importante que é a pauta do aborto, para a legalização do aborto. Se a gente está lutando pela legalização do aborto, a gente está falando necessariamente que a gente está querendo que os galos estão morrendo e as mulheres pobres são importantes e que elas precisam se manter vivas e elas precisam do direito ao corpo dela de decidir se elas vão querer abortar ou não, né? E isso é o mínimo, né? Também uma garantia de vida, assim. Certo. Não sei se deu para responder. Deu sim. Então, eu queria que você, então, aprofundasse um pouco mais, né, sobre o que você falou do capitalismo, né? Como que o capitalismo se beneficia, né, pelo machismo e também como superar isso. Acho que como que se beneficia do machismo. Um pouco, tem uma escritora norte-americana, eu acho, que é a Silvia Federici, que ela fala muito bem sobre reprodução social. O que é reprodução social? Assim, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o que eu entendo sobre reprodução social. Mas é nada menos do que, tipo, as mulheres, elas ficam em casa faz o trabalho invisível, né? Que é, tipo, elas ficam em casa para cuidar do marido, né? O trabalho das mulheres na sociedade capitalista é para cuidar do marido, é para cuidar dos filhos e manter a casa. Isso quer dizer que elas estão cuidando das pessoas que vão trabalhar, né? E das pessoas para manter a ordem social. Resumidamente é isso. Assim. Então, o capitalismo ele precisa que essas mulheres estejam lá para fazer esse trabalho de cuidado dessa pessoa, dessa mão de obra, para poder se manter, né? Então, precisa ter isso. E se beneficia que também que é isso, né? Tipo, as mãos de obras a sociedade ela gosta do homem branco cis, né? E aí a sociedade as mulheres elas são as que pagam então tem um trabalho assim, vamos dizer, a mesma formação, a mesma qualificação, elas não conseguem estar no mesmo nível porque elas engravidam, tem coisa, porque acham que isso é um problema, um empecilho, né? E que a função da mulher, e isso também é mais rentável para o capitalismo, essa diferença. E que quer também bancar os homens, os bilionários, assim, que é o que faz. Sim, e como superar isso? Através de muita luta. Mas assim, através de. É um pouco. Não tem
uma resposta pronta em relação a isso, assim. É se organizar em coletivos, é fazer em coletivos, é pensar, tipo, na sociedade mesmo, como que ela funciona, como o capitalismo funciona. Funciona assim, assim, assado. Como que a gente vai fazer? Mas é isso, é com o tempo. A gente vem avançando muito. A luta das mulheres avançou demais, assim, nos últimos anos. Tanto no Brasil, mas quanto internacionalmente. Então, você vê, tipo, milhares de países legalizando o aborto. Tipo, gente, quem que pensou nisso há um tempo atrás? Quando eu tinha 12 anos, eu nunca imaginava que a gente ia ter países legalizados o aborto de verdade, assim, tipo, da América Latina. E a gente tem a Argentina e agora, recentemente, o México. Que é um avanço, então... Mas é um avanço muito pequeno, não foi um avanço muito importante, em relação a tudo que a gente tem que fazer. Mas é um avanço muito significativo que a gente tem. Acho que é a organização, é a luta coletiva. Não tem como sair disso, sabe? Tipo, é se organizar, é ser coletivamente, é pensar estruturalmente. É a luta, né? Não, tipo, é só... Tem o eixo do Juntas é a luta das mulheres muda o mundo. E é um pouco verdade isso. Um pouco muita verdade isso. Porque enquanto a gente vai avançando, a sociedade também avança em relação a isso. E é bem aos poucos, assim, e pensando tipo, a questão do voto, por exemplo. Nós mulheres não podíamos votar, né? E aí teve toda uma luta em relação a isso, e toda uma luta que a gente tem que fazer um recorte de classe, também um recorte de raça em relação a isso. Mas teve toda uma luta em relação a isso que avançou. E aí toda uma sociedade já avançou em relação aos votos das mulheres. A gente teve um avanço muito importante, que é a questão das mulheres na política, né? Temos muitas deputadas, assim. Temos que avançar mais ainda em relação a isso. Mas é uma luta, foi todo um processo muito grande, está sendo um processo muito grande, porque a gente sofre diversas violações, né? De violências políticas mesmo, né? A gente tem casos da Erika Hilton, em São Paulo, casos da Mônica Seixas, a Samia Bonfim, vários casos, da Isa Pena, teve vários casos em relação a isso, mas a gente vem avançando, né? Se você pegar há 4 anos atrás, não 4, porque a gente vai coisar, mas assim, 2018, que foi as eleições, 2012, acho que foi 2014, as eleições de 2014, o número de mulheres no parlamento aumentou muito grande. O número de mulheres se formando, se graduando, está sendo muito grande. E é um avanço, assim, é um avanço necessário, importante, e a gente tem que ir avançando, e assim, a gente só avança com a luta coletiva também. Então, também de sair nas ruas e tudo mais. Então, eu vou fazer uma pergunta polêmica, né? Então, o que significa as mulheres na política, né? Porque a gente tem várias figurinhas carimbadas, cito aqui, por exemplo, uma delas, a da Mari Alves, que é uma mulher que está na política, mas, né, a gente conhece muito bem a figura. A gente pode puxar também o exemplo histórico também da Margaret Thatcher, né, que massacrou os trabalhadores da Inglaterra. Então, aí cabe a pergunta, assim, né, como assim mulheres na política? É que, tipo, não é que todas as mulheres também defendam um projeto. É importante mulheres na política, é importante, e também é importante mulheres que defendam o nosso projeto, um projeto político. Mas essas mulheres, foi no meu coisa? Essas mulheres surfaram também na onda feminista, né? Tipo, que se teve. Quanto mais mulheres, que é isso, né? Tem essas disputas que são de projeto de sociedade, né?
Então, a gente tem um projeto de sociedade que é o socialismo, que é uma transformação de sociedade. E eles têm uns projetos de manutenção do capital e tudo mais, meio liberal, às vezes extrema-direita, como Damares, mas é mais conservadora, e que tá aí nesse projeto, tá também para jogo. O que a gente tem que fazer e lutar é o convencimento mesmo de que porque que o projeto da Damares é reacionário e que é ruim, que vai acabar com a vida das mulheres também, e que não é defensor da vida das mulheres, porque o protesto que a Sami, a Fernanda Melchiona, a Vivi Reis apresenta, que é através de um projeto de transformação, um projeto de ruptura mesmo com o capital, um projeto que vai colocar não só as mulheres, mas como a negritude, os indígenas, os LGBTs, também sair do espaço de oprimidos para um espaço que é um espaço digno de sociedade, né? Tipo, que é toda a questão do socialismo, né? Que eu acho que não cabe aqui. Mas eu acho que é isso. Também existe todos os tipos de mulheres também, né? E a gente tem que lutar por conhecimento. Você cita aqui na entrevista, e não foi a primeira vez, aqui estava contando, citando os exemplos das deputadas do PSOL, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal, né? E cita vários casos de violências, né, que qualquer militante de esquerda, qualquer uma pessoa que se reivindica de esquerda, qualquer pessoa que se reivindica progressista tem que repudiar. O que essas violências contra essas deputadas, né, como o caso lamentável que aconteceu com a Isadora Pena, mostra? Mostra que a expressão um pouco do que é a sociedade brasileira, né? Como que vê as mulheres, né? Tipo, nunca vai ser um espaço tranquilo esses parlamentos para nós, assim, nunca vai ser um espaço tranquilo. Porque majoritariamente foi um espaço pensado para ser espaço de poder e pensado num espaço que tem que ser um espaço de homem branco e assim vai ver. Então eles acham, né, que não é um espaço para gente. Então a gente está forjando a nossa entrada lá, né? Como está forjando e aí eles acham que são donos dos lugares, né? Mal sabem eles que os donos dali são a população, né? Enfim, ou sabem, mas também tem todo um outro projeto também de não formação e que também capitula também para a manutenção desse projeto mais reacionário e mais machista também da sociedade. Então, essas violências, elas acontecem porque eles não aceitam o fato que as mulheres estão lá. Eles não aceitam o fato que, tipo, a Isa Pena está lá sendo uma deputada estadual. Eles não aceitam o fato que a Mônica Seixas está lá sendo uma deputada estadual de um partido e está falando para ele que ele tem ou que a Sâmia Bonfim, ou que a Fernanda tem que taxar grande fortuna. Ou que tem que o que ele está falando é errado, porque ataca o direito da classe trabalhadora que enfrenta, porque eles não vão aceitar, e não vão aceitar mesmo. Assim, e aí acontece todo esse tipo de violência, né? Nas câmeras que a gente vem passando e nas assembleias também, né? Que a Isa é da Assembleia. Certo. Eu queria, então, agora entrar num outro tópico aqui com você, né? De algumas discussões que acontecem, né? Dentro da própria esquerda, dentro dos movimentos, né, feministas. E uma dessas discussões é o chamado lugar de fala, né? Queria saber um pouco de você o que significa isso, porque eu tenho uma certa preocupação, Anesca, que tipo assim, né? Eu acho
que os temas como feminismo, questão negra, questão LGBT, essas pautas, são temas que deveriam ser discutidos dentro da classe trabalhadora. E esse termo lugar de fala, eu fico meio preocupado que, tipo assim, a gente vai excluir o trabalhador dessas discussões, de fazer com que o trabalhador se coloque perante essas discussões ou não? O que significa esse termo lugar de fala? Eu também sou meio contra o termo lugar de fala, assim, porque eu acho que tem isso, faz uma barreira nas pessoas. As pessoas falam que por exemplo, racismo. Eu acho que quem tem que debater racismo são pessoas brancas. Pessoas negras, o problema do racismo é que a gente sofre com racismo, mas o problema do racismo é total branco, assim. Então, pessoas. E aí, quando eu falo lugar de fala, as pessoas acham que só pessoas negras têm que ficar debatendo racismo, e não é um problema nosso, assim. É um problema dos brancos com a gente, entende? E aí, eu tenho essa barreira também, eu tenho um problema com lugar de fala, inclusive com quem desmistificou isso, né? Explanou isso. Porque eu acredito também que e aí eu acho que é importante muito, sabe? Tipo, homens debatendo machismo, homens debatendo patriarcado, héteros debatendo LGBTs, brancos debatendo racismo, porque senão a gente não vai avançar. A gente não vai avançar do que a gente está. Porque a gente não vai ficar falando para nós mesmos, porque aí fica nesse negócio de lugar de fala, vamos falar para nós mesmos. E a gente não vai avançar. E quem tem que avançar é a classe trabalhadora. E quem que é a classe trabalhadora no Brasil? É uma mulher negra. A coisa do trabalhador é a cara de uma mulher negra, é a cara de um LGBT, é a cara de uma pessoa pobre. Pobre. A classe trabalhadora é muito diversificada no Brasil, entende? Tipo, então a gente tem que debater isso, é necessário, né? Tipo, e eu não gosto de colocar caixinhas, né? Tipo, classe trabalhadora, negros, LGBTs, mulheres. Não, somos mulheres também faz parte da classe trabalhadora, inclusive somos boa parte. Mulheres negras também fazem parte da classe trabalhadora. Temos esses níveis de opressões mais. Não acho que nem é níveis de opressões, tem particularidades de opressões diferentes, temos particularidades de opressões diferentes. Uma mulher branca ela não vai sofrer racismo como eu sofro. Mas não quer dizer que ela sofra menos do que eu. Assim, somos todas fruto do mesmo sistema, né? As opressões do mesmo fruto do mesmo sistema. Então, a gente tem que se unir em relação a isso e também pensar alternativas em conjuntos também, né? Não tem como a gente romper com o machismo sem romper com o racismo, não tem como a gente romper com a LGBTfobia sem romper com o racismo. Então, são uma coisa meio... Mas não tem como a gente romper com as opressões da classe trabalhadora sem romper com sem romper com o racismo, machismo, LGBTfobia. Eu ia falar heterofobia, mas não tem heterofobia, eu, hein? Olha, a gafe. Gente. Tá certo. Uma coisa que me chama muita atenção, né, é uma das, né, não sei se eu vou falar uma bobagem, uma das percussoras desse termo lugar de fala é a de Jamila Ribeiro, né, que inclusive fez comentários bastante complicados contra uma militante negra, né, a Letícia, né, do MRT, do Esquerda Diário. Eu queria te perguntar o seguinte, né? Pessoas com que tipo de serviço, né? Pessoas que a Djamila Ribeiro pode cumprir? Porque é uma pessoa que, né, fala do lugar de fala, mas faz propaganda, né, da 99, uma empresa que precariza, né, os trabalhadores a ponto de deixar, né, na informalidade, né? Que serviço que pessoas como ela cumprem?
Então, eu tenho sérios problemas com a Djamila Ribeiro. Inclusive, eu falo que ela é... Quando eu falo da Djamila, eu falo, ah, essa mulher é do lugar de fala de Paris? Então, eu tenho alguns problemas com ela. Justamente porque não só foi só com a Letícia. Eu lembro que, inclusive, meu ranço com ela foi quando ela fez alguma coisa com uma blogueira, né? Também da periferia de São Paulo, acho que eu não lembro o nome agora. Então, assim, eu tenho sérios problemas e isso vai ficar gravado, né, gente? Ai, meu Pode, tudo Deus. bem. Se ela quiser responder, paciência. Ai, gente, eu tenho problemas com ela, o que eu posso fazer? Né? Como Então, minha mãe exponha fala, aí. nem Jesus agradou todo mundo, vai ser eu. É... Mas eu acho que é isso, né? Tipo, a Jamila, ela tem pontuações importantes, necessárias. Eu acho que, inclusive, eu nunca li nada dela, mas quando eu leio coisas que ela fala, viu, meu ranço chega nesse nível, desculpa. Mas às vezes que eu ouvi muito falar sobre ela, sobre pontuações, ela tem um pouco de pontuações importantes, ela fala umas coisas bem importantes, mas é isso, né? Tipo, também capitula para um projeto de, tipo, liberal. É isso, tipo, vou falar sobre isso, é importante mesmo falar sobre isso, mas as outras delas não estão na coisa, né? Tipo, quantas negras brasileiras saíram da periferia e conseguiram ir para Paris? Assim, ou vão conseguir, né? Na coisa. Então, então, essa capitulação também pro mundo. Que é isso, né? Tipo, um pouco que o capitalismo faz. A gente viu que acho que é um pouco da luta antirracista que a gente teve, que era... No ano passado teve um boom, né, da luta antirracista muito importante, assim, e que fez cair várias estátuas, foi uma luta antidecolonial também, que eu não falo, mas é muito, muito importante. E mais, também mexia um pouco com a estrutura do capitalismo. O que o capitalismo foi lá e fez? Falou de racismo como se não houvesse mesmo, como se eles fossem especialistas de racismo, né? Um pouco o que me lembra disso é do cabelo, assim. Eu lembro que quando eu comecei a minha transição, eu já tinha muitos produtos, mas um pouco antes, assim, que as pessoas ficavam... Que foi uma volta, né? Tipo, se reencontrar, a transição é todo um trabalho. E aí não tinha produto, assim, não tinha produto. E aí quando o capitalismo viu que tava, tipo, as pessoas estavam querendo voltar pro cabelo afro, pro cabelo crespo, que aquilo ia bombar, você só vê isso. Naquela época só via aquilo. É um pouco que pega, né? E aí tem essas pessoas que capitulam para esse projeto, né? Essas pessoas que são, no caso a Djamila, ela é uma... assim, toda vez que eu ouvi falar sobre ela, eu entendo ela como positivista, mas eu também não posso me aprofundar muito nisso. Mas ela capitulou para esse projeto, né? Mas ela também tem que ganhar o pão dela, né? Como que a gente não ganha um pão, né? De cada dia. Então a gente... Eu não sei se eu sou uma pessoa que critica muito, porque o fato que é isso, né? Tipo, como que eu vou brigar com uma pessoa... Mas é que ela é rica, mas enfim. Mas como que eu vou brigar com uma pessoa que fez tal coisa, X coisa, porque ela conseguiu um emprego, sei lá, numa empresa tal, que acontece mil coisas, mas, tipo, foi o emprego que ela conseguiu e é que ela precisava comer, assim. Então, também tenho essa... Tento olhar para esse lado de, tipo, comigo. Mas acho que se tem, façam isso, mas trabalhem para cumprir com isso. Tipo, é meu pão de cada dia, é meu pão de cada dia porque eu preciso comer, tenho que se alimentar.
não tenho pagar minhas contas, não tem como viver no capitalismo sem pagar conta, e inclusive tá tudo atrasado. Mas, enfim, né? Tipo, olha como tá as condições de vida dos outros. Das pessoas, estão todo mundo... Então, tipo... precisamos pagar a conta. Então, vou trabalhar, vou fazer o que eu quiser para trabalhar. E eu não posso, tipo, criticar essa pessoa por conta disso. Porque é alimento dela. Mas a Djamila Ribeiro é rica. Eu não sei muito o que dizer. Mas não é meio complicado. Agora que veio uma questão, mas não é meio complicado, porque boa parte, né, dos militantes trabalham, né? E uma parte também considerável dos militantes, acho que quase todos os militantes, né, não fazem propaganda para 99, né? E aí? Mas é que, tipo, quais militantes são militantes, tipo, a gente, que tem uma captura de projeto, e o dela. Assim, ela não faz é que eu não vejo 99, 2 eu não vejo Djamila. Então, eu zero sabia disso. Mas sei lá, gente, eu acho que é trabalho. Mas também acho que se é para... É que a Djamila, ela não é uma militante. É isso. A Djamila não é uma militante. A Djamila é uma pessoa que estuda essas coisas e fala sobre essas coisas. Mas ela é uma intelectual. Mas ela não é uma militante. Então, ela não está preocupada com a ruptura do coisa. Ela está preocupada em pensar sobre isso, falar sobre isso, o que ela acha sobre isso, que ela casou com toda a tradição de toda a história de vida dela. E que tinha que... E que também, né, nessa coisa, ela também serviu, eu acho que é coisa para crescer, tipo, quem que cresceu muito nessa coisa de antiracismo foi ela, porque ela falava muito sobre isso, muito. Mas também é a que encaixa, o que ela falava encaixava no que eles queriam. Então, se encaixa no que eles queriam, ela serve para isso, ela está servindo o propósito dela. Pessoas militantes como a Letícia, como eu, a gente serve com o propósito de quê? De romper com o capital. Se eu romper com o capital, a gente vai trabalhar para romper com o capital. Claro que assim, a gente vai trabalhar numa empresa que não vai ser tipo de propaganda, né? Lógico, óbvio, que até a gente chegar lá no nível. Que é, por exemplo, qual que é a empresa que tem agora que eu não vou saber de exploração do trabalhador? Tem várias. Várias. É que, tipo, sabe quando você não vê o nome? Uma empresa X, porque não vai ver o nome na cabeça, e aí vou ficar aqui 3 horas procurando o nome na cabeça. A gente vai trabalhar na empresa X, porque a gente tem que ganhar um pão de cada dia. Aí mas o que a gente vai continuar sendo militante, né? Coisa que, para romper com essa opressão, coisa que a Djamila não é. A Djamila não é uma militante. Então, ela faz o que ela acha que bem que entende, que compreende para ela na coisa. E que encaixa com o que é preciso para manutenção. Assim, eu acho que ela tá ali para cumprir um papel que é também de manutenção do como que a gente vai fazer como que estamos se importando com o capitalismo, com a população negra, né? Com o capitalismo, eu tô com sono. Com a população negra e tudo mais. Pode ser isso, não sei. Eu não posso avaliar, porque realmente é uma pessoa que eu não acompanho, por conta do lugar de fala que eu vi há muito tempo atrás. E aí eu peguei um ranço muito grande. E aí, gente, quando eu pego ranço, não dá. Inclusive, eu vou tentar um dia. Um dia eu vou tentar. Porque falaram que é muito bom. Um dia me falaram que era muito bom. Mas eu falo, ai, gente, mas lugar de fala lá em Paris. Mas todo mundo que eu leio, que eu converso comigo sobre ela, fala que ela fala muito bem e que ela escreve muito bem sobre isso, que são considerações importantes, e eu não acho que não deva ser, eu acho que deve ser mesmo. Eu acho que deve ter sido um avanço, puta avanço,
as coisas que ela escreveu. Eu só não consigo, mas eu acho que deve ser um puta avanço. Certo. Então, né, vamos para outra pergunta em relação à questão, né, qual que é o balanço que você tem, né, do governo Dilma, né? O governo Dilma que fez alguns pactos, né, com setores da direita, que hoje são bases do governo bolsonarista, né, cedendo alguns direitos, né, das mulheres e rebaixando seu próprio programa. Qual que é o balanço que você, né, militante, mulher, feminista, tem em relação a isso? Eu acho que hoje você decidiu pegar todos os meus ranços, né? Ranço da Djamila Ribeiro e ranço do PT. Eu tenho muitos ranços. Que é, tipo, pra mim, o PT encarceramento em massa. Primeira coisa que eu como eu não me lembro dos governos petistas, é encarceramento em massa. Mas em relação à vida das mulheres, assim, é isso, né? É um pouco o que a Beauvoir falava. Os direitos das mulheres são os que mais são os primeiros a correr quando você entra uma crise, né? E foi meio que aconteceu no governo da Dilma, né? A gente que teve certos avanços, a gente teve muitos avanços, mas depois a gente teve um retrocesso muito grande no governo Dilma. E que a gente tem que continuar a avançar novamente e continuar avançando, né? Porque o governo Bolsonaro também deu um lindo retrocesso, né? No direito da mulher. Mas eu vou confessar que, assim, eu não lembro dessas coisas. É real, oficial, eu não lembro. Você falou do governo Dilma, eu fiquei tipo, governo Dilma? A única coisa que eu lembro do governo Dilma foi a lei do terrorismo e acho que e uma sacrinha. Mas eu não lembrava dessas coisas. Você lembra do impeachment, né? Impeachment eu lembro. Não, eu lembro impeachment eu lembro do arranjo. Eu não lembro tipo, do retrocesso das mulheres que você falou. E eu fiquei tipo, coisas que eu vou ter que pesquisar, porque eu não lembro mesmo, não lembro mesmo real. Entendi. E, Vanesca, em relação a, já que eu citei aqui a questão do impeachment, barra golpe, tem uma discussão, né, que muitos setores da esquerda fazem que a Dilma sofreu impeachment por conta dela ser mulher. Você acha que é isso mesmo ou teve outros fatores além disso? Eu acho que teve teve outros fatores, mas o fator de fato de ser mulher também foi uma coisa determinante, assim, foi uma coisa que acho que determinou, acho que não teria sido outro se fosse um homem, eu acho que teve um fator machismo também, assim. E porque ela também não estava mais, né, cumprindo o que a classe dominante, que a burguesia queria lá, né? Então, precisava da renovação e aí eles fizeram isso. Mas eu acho que foi foi um dos fatores que pode se colocar dentro, também na equação, que foi o impeachment da Dilma. Certo. Outra questão que eu quero pegar aqui é em relação do machismo dentro da própria esquerda, né? Como lidar, né, com casos de machismo dentro da própria esquerda? Porque, assim, o machismo é uma contradição que impõe na sociedade, né? E o fato do cara ser de esquerda não significa que o cara tá além de ser machista. Como enfrentar isso dentro das organizações, Anesca? Eu acho que um pouco dentro da minha organização, assim, e aí eu acho que a gente tem formações feministas que todos os homens participam. Não tem
uma coisa que... E não estou dizendo que a gente é perfeito, tá? Mas eu acho que é um avanço, assim. Todos os homens têm que ir nos encontros de mulheres, quando a gente vai estudar feminismo, essas coisas, também é importante. E isso é importante, né? Porque aí você coloca que não é secundária a pauta das mulheres, é uma pauta prioritária também. Isso já é uma coisa que se avança, né, na organização. E eu acho que tem que pensar, e tem muitos casos de machismo dentro da esquerda, mas aí tem que pensar metodologia, sabe? Como que a gente vai lidar porque cada caso, porque cada caso é uma coisa diferente. A gente entende que, sim, é um processo, sim, é estrutural, a gente está nas contradições, certo? Mas também é um processo também tanto pedagógico das mulheres, assim, né, que a gente tem que ficar fazendo e que é cansativo, porque é isso, mas que a gente tem que fazer em relação, se for um caso mais, tipo, esse machismo, tipo, corta a fala, sabe? Passa por cima, não aceita direção, e que é uma coisa mais subjetiva mesmo, e aí a gente faz um processo mais pedagógico. Se for um machismo mais, tipo, agressão física, gente, eu acho que é isso, né? Tem que ser, ou no mínimo, expulso. Mas também tem que ser, tomar as devidas providências, né? De coisa, mas são coisas que a gente tem que, dentro da própria esquerda, precisam criar métodos, né? Metodologias de como que a gente vai lidar com esses machismos dentro da esquerda, que existe muito, não é uma coisa que não vou dizer que não existe, porque eu acho que as pessoas têm esse auê, né? Ah, é homem de esquerda, ele não é machista. Não, ele é machista sim, ele... Homem é machista e a gente tem que... E ele tem que entender que ele é machista, né? Eu acho que é o primeiro passo, assim. E aí, a partir do momento que você é machista por si, você começa a entender toda a relação. Isso, e aí a gente vai criando metodologias em conjunto de como que a gente vai enfrentar esse machismo dentro da esquerda. E eu acho que um bom começo é entender que a pauta da mulher não é segunda, a pauta B, C, D, é uma pauta tipo de bandeira, é uma pauta prioritária. Não tem coisa. Se você está falando de classe trabalhadora, você está falando da mulher. Eu acho que enquanto a esquerda não entender isso, não começar a tratar a pauta das mulheres, a pauta da negritude, a pauta dos indígenas e LGBTs como prioridade, vai ficar difícil, mas ao mesmo tempo a gente vai avançando. Eu acho que avançou muito nos últimos anos. Enquanto militante, eu lembro quando eu era uma militante mais nova e agora mais formada, quanto dirigente já, foi um avanço já, e eu acho que a gente vai continuar avançando em relação a isso. Você citou aqui uma coisa bastante interessante que agora eu fiquei com, né, um diabinho na cabeça, que é em relação, né, dessa divisão de pautas. Por que a esquerda tem essa mania de dividir as pautas? Tem as pautas das mulheres, tem as pautas dos trabalhadores, tem as pautas dos negros. Você consegue responder, tentar refletir em relação a isso? No dia que eu entender, eu te respondo, porque eu acho que é muito... coisa do povo... não sei, assim. Mas eu acho que, primeiro que pode ser um fruto do capitalismo, que também separa a gente em caixinhas, né? E aí a gente reproduz isso. Mas eu acho que também é o não querer entender, sabe? Tipo, tem uma esquerda, uma ala da esquerda que, tipo, não se ateve, não se atualizou ao ponto de entender isso. E até o ponto de, tipo,
não sei, porque para mim, quando eu leio Marx, eu também tô entendendo que quando ele tá falando, ele tá avançando nessas pautas, assim, sabe? Tipo, num, na totalidade. Tipo, o método Marx é o da totalidade. Então, você, tipo, olha a coisa em conjunto, com uma coisa com totalidade. E eu acho que falta isso para a esquerda, assim, tipo, entender esse processo. E eu acho que uma parte não quer, assim, não quer entender. E eu acho que a gente não vai fazer com que essas pessoas entendam essa aula, entendam, vão usar como, tipo, se que é importante, mas até é importante para a página 2, né? Visto que a gente já teve, você mesmo já citou, né? Mas tem a ala que entendeu que isso é, tipo, se não fizer isso, é estruturante. E aí tem que aprender. Eu acho que também é o objetivo de cada esquerda também. Não pode ser, não sei. Pode ser o objetivo de cada esquerda. Cada esquerda tem um objetivo, assim. Uma esquerda pode ser, tipo, deixar mais a menos o capitalismo e pronto. Não precisa ser de... Tem uma esquerda que é de ruptura do capital e de transformação, né? De construção de outra sociedade. Pode ser isso. E aí tem essa divisão dentro da esquerda que a gente tem que lidar e entender as coisas como eles entendem como caixinha, a outra esquerda entende como uma esquerda mais minoritária, né? Entende mais como um processo totalizante que a gente tem que avançar também para captar essa esquerda que também entende como caixinha, porque a pauta da mulher não é uma pauta só da mulher, né? Tipo, não é uma pauta meu corpo, minhas regras, né? Não é só isso. É uma pauta completamente que perpassa a sociedade. Foi um pouco o que eu disse no começo, um pouco da reprodução social. Se a gente não entende isso, como que o trabalho, as mulheres, eles interferem, né? Tipo, controla controla, não sei se é um bom termo, mas eu não lembro outra. Mas se nucleia mesmo, sabe? Na mulher, a vida do capitalismo, a gente não vai entender o próprio funcionamento. E eu lembro que teve... E acho que nessa minha fala, eu lembrei de uma marcha das mulheres, acho que foi 2017, que foi a marcha que falavam que se... E uma marcha que falava exatamente isso, se nós não nos importamos, que produzam sem nós. Que era uma marcha que falava exatamente que era, tipo, o quanto que esse sistema depende de nós mulheres. Então, se nós pararmos, o sistema tudo cai. Para. Assim, também é um pouco disso. E é isso que ele não entende. Certo. E ainda nessa questão da esquerda, né? Queria te perguntar, né, como que está o avanço em relação de ocupar espaço ou lugares, por exemplo, em sindicatos, em movimento estudantil, principalmente sindicatos, que normalmente costuma ser um ambiente bastante masculino, né? Como que está sendo esse processo? Eu acho que como todos os outros processos, assim, são processos muito difíceis, mas são processos que estão sendo necessários acontecer, assim. A gente já vê mais dirigentes mulheres nos sindicatos do que a gente via 2 anos atrás, 10 anos atrás, assim. Eu conheço poucas ainda, né? Não conheço muitas, mas eu conheço a minha turma, né? Que é da TLS, que é dos sindicatos da minha organização, que são muito mulheres, mas muitas mulheres lá de lá. Mas eu acho que está sendo uma luta, como todas as que a gente travou na nossa jornada, né? Tipo,
Então, não tem uma coisa. O machismo continua, é um espaço completamente machista. Eu não milito na sindical, assim, eu acho que eu ainda tenho, eu falo, meu Deus, nunca na minha vida me mandem para sindical. Direção do mês, se estiver vendo isso, não me mandem para sindical. Assim, mas se tiver também, socialismo, a gente faz. Mas eu nunca militei na sindical, eu sempre militei em coletivos, fui pro movimento estudantil, e eu entrei numa organização que priorizava mulheres, assim, então não tive muito problema na minha organização, mas dentro do movimento estudantil na minha universidade foi difícil, assim, né, porque você chega, é complicado, são espaços bastante duros, né, então, no movimento acho que no movimento estudantil já era um espaço duro, mas imagina no movimento sindical, assim, sabe? Que é um espaço extremamente duro. Até o próprio partido, né? É um espaço que é majoritariamente de homens, assim. E aí, quando você chega, você tem que se impor, né? Você tem que se expor, se colocar. E aí, as pessoas não acreditam muito na gente, né? Eu acho que é um pouco que as pessoas não acreditam que a gente pode fazer isso. A gente tem que se forjar enquanto também direção, enquanto pessoas que a gente está ali, não que é uma coisa séria, né? A gente não é a menininha que vocês vão lá para vocês dirigirem e fazerem o que vocês quiserem. Não, a gente está aqui ali para a gente estar pensando política. A gente quer estar ali séria. Então, são uma coisa que a gente tem que ir forjando. E, e é um pouco de assim, né? Como tudo foi na nossa vida. Eu acho que não tem nenhuma trajetória da vida da mulher, né? E da vida da mulher socialista que não foi luta, assim. Perfeito. Onesca, eu escuto muito, né? Eu escuto não, eu lembro de uma vez, numa conversa que eu estava tendo na minha ex-faculdade, a Unital, né? De uma amiga minha dizendo que ela não era feminista porque feminismo odeia homem. Eu queria que você rebatesse essa fala. Ai, gente, a gente não odeia homem. Como é que você fala? A gente não odeia homem. A gente não odeia homem. A gente briga, luta pelos nossos espaços, assim, né? Tipo, eu não sei se odiar, porque eu acho que é isso, que é odiar homem, brigar para que a mulher tenha um direito ao corpo dela, para a mulher não ter sido abusada sexualmente, para a mulher dizer não e o homem aceitar. Eu acho que não é odiar o homem, é ser respeitada. Assim, é brigar para a gente ter um local de trabalho seguro, andar na rua segura, sabe? Tipo, são 10 horas da noite, eu tô elétrica, eu super que toparia sair, dar uma volta no meu bairro. Eu não posso fazer isso, porque eu não vou estar segura. Assim, é... o risco para mim é muito grande, né? E, sei lá, eu acho que isso não é odiar homem, isso é querer que você seja respeitada, que você seja, no mínimo, ouvida e respeitada, assim, no mínimo. E aí eu acho que a gente não odeia homem, a gente só briga com eles porque eles não respeitam. Simples assim, porque acham que podem com a gente, pode, tipo, tudo, que eles são nossos donos, e a gente fala que não são nossos donos, nós somos donos de nós mesmas, e nós vamos fazer as coisas que a gente quer, para a gente também ser livre, então são tudo, isso pensando no mais básico, né, não vamos falar de estrutura, porque senão a gente vai... Então, é isso, eu acho, assim. Certo, certo. E em relação ao feminismo radical, né?
principalmente a posição que esse setor do movimento tem, por exemplo, as mulheres trans. Ai, pra mim não sou feminista nada porcaria nenhuma, não, sabe? Tipo, não aceita mulher trans. Eu, hein? Tipo, ai, eu não sei. Tá vendo? Eu não sou uma pessoa boa pra fazer entrevista porque eu falo sem pensar. Pode falar, Mas é. aqui é o espaço seu. Eu falo total sem pensar. Mas então, outra coisa. Eu acho que Guilherme, hoje acho que você tirou de você falar, tipo, eu vou ver os ranços da Nesca e vou falar sobre os ranços dela. Mas, eu não sei o que falar sobre elas. Para mim, não são, sabe? Não sei. Porque para mim não são feministas, assim, sabe? Tipo, para mim não é concebível não falar de feminismo trans, do feminismo que não inclui mulher trans. Para mim não é inconcebível. E aí eu não consigo também ouvir. Inclusive, eu tenho uma colega, uma conhecida, que ela é feminista red. E a gente não fala sobre esse assunto, a gente fala sobre qualquer outra coisa. Inclusive, qualquer outra coisa é um oi, bom dia, porque ela é amiga de uma amiga e eu, se não me engano. E aí é quando a gente se encontra é isso. Porque se eu falar, porque eu não tenho essa capacidade, eu só acho que não é um feminismo, assim. É, deve ter toda a luta sobre o corpo da mulher e tudo mais, que deve ser importante, mas essas feminismo também tem, mas também inclui, não é transfóbico, né? Porque é isso, para mim, pessoas, feministas, red feminists, são transfóbicas, que não aceitam mulheres trans que também sofrem opressões sistemática da sociedade capitalista e pelo fato de ser uma mulher trans, assim, também sei, tipo, e entra também no quarto de que é ser mulher, né? Na coisa, né? Tipo, não é um órgão genital que vai definir se eu sou uma mulher ou não. Às vezes é muito mais fundo. E aí entra num debate de identidade de gênero, de toda uma questão que é no limite transfóbica, no limite. Isso não é mais coisas, mas é isso, assim. Sim, agora vamos para a última pergunta, né, Anisca, com um tema que é polêmico, né, que eu queria saber qual que é a sua posição, né, a respeito da questão da prostituição, né, existe algumas discussões, alguns se colocando contra, alguns se colocando a favor, né, queria que você se posicionasse. Prostituição. Eu confesso que eu já parei para pensar nisso e eu não cheguei a uma conclusão em relação a isso. Porque, por um lado, eu sou contra e, por um lado, eu sou a favor. E aí, eu sou meio que, tipo, eu não tenho uma opinião, coisa. Eu entendo a questão de, tipo, a mulher que fez isso porque precisava, né? Porque era a única alternativa dela. Eu entendo muito isso. Mas a questão de, tipo, a, a... E eu acho que tem mulheres que fazem isso, não sei, pode ter, é, por... mas a questão também de, tipo, forçar, né, toda a exploração que existe com a prostituição, eu não gosto, né, não vai do meu feitio, do meu índole, né, de coisa. Então, na verdade, eu não tenho uma opinião muito formada em relação a isso, porque é uma coisa que é um debate, tipo, muito difícil de se dizer, de se fazer. E eu nunca parei, eu parei para ouvir e fiquei, tipo, sem tirar uma conclusão. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, eu acho que isso não pode ser um mercado, né? Tipo, como está sendo. Um mercado que eu digo de exploração da mulher mesmo, né? Uma exploração da mulher não pode ser um mercado de trabalho nisso. Mas
se a mulher se sentir confortável e se for seguro para ela, eu não sei se tá tudo bem. Porque também, então, uma coisa que eu não sei te dizer. Eu vou ficar devendo essa. E eu vou provavelmente vou sair desse negócio e vou ficar tipo, o que que eu vou pensar? O que vai ser isso? Eu vou ficar, eu tenho uma companheira, eu moro com uma amiga, eu vou ficar a madrugada toda debatendo com ela sobre posições sobre isso, porque eu realmente não tenho uma posição sobre isso. E agora eu tô intrigada sobre isso. Mas eu acho que as pessoas têm que ser livres. E acho que isso que é uma entrevista boa, onde o entrevistador deixa a entrevistada integrada. Entendi. Então, A gente também não tem resposta pronta para tudo, né? Tipo, não tem que saber de tudo também. Mas eu realmente é uma coisa que, tipo, nunca cheguei a uma conclusão. Eu sou contra a exploração, mas também acho que tem mulheres que gostam, que fazem isso por prazer, que acham que isso é uma profissão para elas. E se ela se sente confortável com isso, eu não vai ser eu, a Anesca, que vou negar. Que eu vou falar, não vai fazer isso não. Mas se isso for seguro para elas, claro. Nada que não seja seguro. Mas também tem toda a questão da exploração, que aí eu não tenho culpa. E também eu conheço pessoas que se formaram por conta disso. Porque fizeram isso. Eu acho que é uma profissão. É uma coisa que é isso. Tipo, tem uma conhecida, uma puta advogada, e ela pagou a faculdade dela se prostituindo. Era isso. E eu não vou julgar ela porque ela fez isso. Jamais na minha vida. Acho justo. Inclusive, não achou nada que ela conseguiu, foi isso. então acho Deve que ter é isso aí. sofrido pra caraca. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Isso aí, Anesca, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí no canal Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer a Anesca pelo retorno dela, né? E acho que gostei das suas contribuições e tudo mais, e passo aí o bastão para você fazer as considerações finais. Eu acho que eu quero agradecer o convite novamente. Foi muito importante. Foi coisas que eu vou refletir muito, né, essa noite sobre, nossa, essa questão da prostituição vai ficar comigo até... Mas, enfim. E eu acho que é importante também ter esses espaços de diálogos onde que a gente conversa e bate papo em relação a isso. E eu trocas mesmo verdadeiras, onde que a gente fale que... Quantas vezes eu não falei não sei aqui? Não sei, não tenho uma opinião sobre isso. E eu acho que é uma coisa que isso é importante, que a gente tenha esses espaços de troca para a gente também pensar coletivamente como que a gente avança em todas as lutas, em todas as questões que permeiam a nossa vida e as estruturas que estão aí da sociedade. Eu acho que é isso, e muito obrigada pelo convite novamente. É isso aí, então, mais uma vez agradecendo a Anesca, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Se inscrevam, curtam esse vídeo no YouTube, comentem, né? Se concordam ou se discordam com a Anesca. Também coloque seus comentários em relação a temas como, por exemplo, a questão da prostituição também, né, para a gente abrir esse debate. E também quero colocar também aqui, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates, de Tudo Um Pouco, siga a gente no Instagram, né, e compartilhe nas redes sociais. Então, muito obrigado a todos, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!